Olá, alunos! Então vamos dar sequência à nossa aula sobre aviso prévio. Agora nós falaremos sobre o cabimento do aviso prévio e a redução de jornada. Nós sabemos então que, em regra, o aviso prévio é aplicado nos contratos por prazo indeterminado. Os contratos por prazo determinado, em regra, não têm aviso prévio, a não ser que tenha previsão lá da cláusula securatória do direito recíproco de rescisão. E aí este contrato de trabalho por prazo determinado passará a vigorar nas regras do contrato de trabalho por prazo indeterminado, mesmo sendo de prazo determinado. Mas, em regra, o aviso prévio é aplicado para contratos de prazo indeterminado. Isso daí está bem claro para nós. Nós sabemos também que existe o aviso prévio trabalhado e o aviso prévio indenizado. E sob a ótica do empregado, pessoal, para que o aviso prévio cumpra os seus fins, que é o de buscar um novo emprego quando ocorre uma demissão sem justa causa, deverá haver uma redução do labor prestado durante os 30 dias. E essa redução pode ocorrer de duas formas. Ou numa redução de jornada diária, diminui em 2 horas essa jornada diária, tá? Em vez de trabalhar, por exemplo, 8, vai trabalhar 6 horas, sairá mais cedo todos os dias dentro dos 30 dias de aviso prévio trabalhado, para que ele tenha mais tempo de procurar um novo emprego, de participar de entrevistas e de distribuir currículos. Ou então, ele poderá faltar justificadamente durante 7 dias corridos, geralmente nos últimos 7 dias do aviso dele, para que ele tenha todos os dias desses 7 dias também para procurar um emprego. É um ou outro, tá? Não pode ser os dois. Ou haverá redução do labor com uma redução de jornada diária, ou haverá uma redução do labor com uma falta justificada por 7 dias corridos, tá? E isso, pessoal, só acontece quando for o empregado demitido sem justa causa. Caso o empregado peça demissão, não vai ter esse direito, porque é ele que está pedindo demissão. Agora, na hipótese de ele ser mandado embora sem justa causa, presume-se que ele vai precisar arrumar um novo emprego, aí vai dar essa redução da carga horária dele, da jornada de trabalho, para que ele consiga procurar este novo emprego. E aonde está previsto isso? Está previsto no artigo 488 da CLT, que diz: o horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, a CLT expressa nisto, se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador. Caso contrário, não vai conceder essa redução. Então, o horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso, se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral. Parágrafo único. É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 horas diárias previstas neste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço sem prejuízo do salário integral, por 7 dias corridos, na hipótese do artigo 487 desta consolidação. Por que eu risquei, pessoal, esta parte aqui por um dia na hipótese do inciso 1 e não falei na hipótese do inciso 2 do artigo 487? Porque o artigo 487 é aquele que eu mostrei para vocês que não foi recepcionado pela Constituição, porque o aviso prévio é sempre de no mínimo 30 dias, e aqui fala que vai ser de 8 dias, né? Se for um pagamento efetuado por semana, e isso não está compatível com a Constituição. Este texto está escrito dessa forma porque a CLT é de antes da Constituição. É um texto que está lá, não está revogado, mas que não tem compatibilidade com a Constituição. E uma vez que a Constituição é a carta magna, né, tá ali acima de todas as leis na pirâmide de Kelsen, né, todo mundo, todas as leis têm que seguir a Constituição, sob pena de estarem inconstitucionais. Então, não foi recepcionado este inciso. Neste caso, pessoal, eu não li esta parte para não confundi-los. Então, na questão da redução da jornada,
vai ser possível ou reduzir de 2 horas diárias a jornada de trabalho do empregado para ele sair para procurar emprego, ou caso ele prefira, ele vai poder faltar do trabalho por 7 dias corridos para procurar esse emprego, mas em contrapartida não vai ter esse benefício da redução das 2 horas diárias, é um ou outro. Assim, quando o empregador concede o aviso prévio, caberá ao empregado optar pela redução das 2 horas diárias ou pelos 7 dias corridos de falta ao serviço. Quem opta é o empregado, tá? Percebam que estas regras se aplicam se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, tá? Ou seja, caso o empregado decida romper o vínculo, aí não vai caber essa jornada, essa redução da jornada, como eu já disse anteriormente. E essas possibilidades, como eu também já falei, não se cumulam. Quando a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, ou vai reduzir em 2 horas diárias, ou vai poder faltar por 7 dias corridos, ou um ou outro. Tudo isso eu já disse, estou só lendo para reforçar. Uma coisa muito importante, que existe até uma súmula do TST que fala sobre isso, a súmula 230, é que não pode, em hipótese alguma, o empregador propor para o seu empregado dele trabalhar as 8 horas normais em vez de 6 horas, né? De não reduzir essas 2 horas diárias e pagar horas extras para o empregado. Pessoal, não pode acontecer isso. Por quê? Porque o intuito dessa redução da jornada é justamente para ele procurar um novo emprego. Então, não vai ser hora extra que vai suprir essa necessidade do empregado de procurar um novo emprego. Então, não pode, não se admite que o empregador deixe de reduzir a jornada, mesmo que pague as horas correspondentes, então não se admite, tendo em vista, pessoal, que o objetivo dessa redução é permitir que o empregado busque um novo emprego. Se ele não conseguir trabalhar, né, menos e tiver mais tempo de procurar esse novo emprego, vai acabar o aviso prévio e ele vai estar ali desempregado e, né, sem ter o que fazer. Então, não é admitido mesmo que pague horas extras. Só um momento, pronto. A súmula 230 diz que é ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho no aviso prévio pelo pagamento de horas extras correspondentes. Então, é ilegal. Não pode acontecer isso, em hipótese alguma. Isso está sumulado pelo TST na súmula 230. Caso uma das partes decida encerrar o vínculo sem avisar a outra, no prazo definido pela legislação, haverá uma indenização do aviso prévio. Então, existe esta previsão no artigo 487, a minha coordenação motora para este pincelzinho ainda não é boa, né, pessoal? É por causa do mouse, não dá. Eu não consigo, mas dá para entender, né? Então, caso uma das partes decida encerrar o vínculo sem avisar a outra no prazo definido pela legislação, seja empregado ou empregador, vai ter que haver a indenização. Vamos supor, eu chego pro meu empregador e falo assim, olha, a partir de amanhã eu não vou vir trabalhar mais, não posso vir porque eu arrumei um novo emprego e tchau, né, se vira sem mim. E também não pode o empregador chegar e falar para mim, olha, a partir de amanhã você não precisa vir mais, tchau, eu não preciso de você, já arrumei outra pessoa pro seu lugar e pronto, né? Some da minha frente, também não pode. Se isso acontecer, deverá haver uma indenização do aviso prévio, onde será o aviso prévio indenizado, tá? Em vez de trabalhado. Se acontecer desse vínculo de emprego ser encerrado sem avisar a outra parte no prazo definido pela legislação, que é de no mínimo 30 dias, será o aviso prévio indenizado. O artigo 487, parágrafo 1º da CLT fala, a falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço, né? Como se esse tempo de aviso prévio indenizado
ainda que o empregado não esteja lá trabalhando na empresa, mas é como se estivesse, só está sendo indenizado, é como se ele estivesse em casa recebendo, tá? Vai contar como tempo de serviço. E aí o parágrafo 2º já fala da contrapartida. Já a falta de aviso prévio por parte do empregado também dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. Então, é uma via de mão dupla. Se o empregado não concede aviso prévio ao empregador, o empregador poderá descontar de salários o prazo respectivo. É o aviso prévio indenizado para o empregador. E se o empregador não conceder o aviso prévio para o empregado, no caso de uma demissão sem justa causa, o empregado deverá perceber este período de aviso de modo indenizado, né? Não vai trabalhar, mas vai receber. É o aviso prévio indenizado. Artigo 487, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Então, aqui nós vimos que a hipótese a principal, né, assim, o principal motivo de existir de um aviso prévio é no caso da demissão sem justa causa. Por um empregado procurar um novo emprego, e aí tem até as reduções lá da jornada. Mas nós sabemos também que existe o aviso prévio no caso do empregado pedir demissão, né? No pedido de demissão. E aí vai ser o trabalhador quem concederá o aviso prévio ao seu empregador. Então, neste caso, portanto, a concessão do aviso é obrigação do empregado. Aí vira o jogo, vira a mesa. Caso um empregado decida romper o vínculo sem cumprir este aviso, também é previsão de indenização para o empregador, conforme nós vimos aqui no parágrafo 2º. Não caberá a redução de 2 horas diárias ou a falta ao serviço por 7 dias corridos durante este período de aviso. Por que não? Porque ele que está pedindo para sair. Então, não é justo, né, o próprio empregado querer sair, ainda ter a prerrogativa de trabalhar 2 horas a menos ou de faltar 7 dias corridos de modo justificado. Se ele quer sair, logo entende que ele não precisa daquele emprego mais, então ele não precisa da redução da jornada. O empregador pode dispensar o empregado do cumprimento do aviso. Então, o empregador pode dispensar o empregado. Mas, nesse caso, a dispensa de cumprimento do aviso por parte do empregador não se constitui em prejuízo. Por quê? Porque existe uma súmula que fala que ainda que o empregado fale que não quer cumprir aviso, que o empregador tem que fazê-lo cumprir. É mais ou menos assim que fala a súmula. Acho que é aqui na frente, ó, aqui, ó, a súmula 276 do TST. Sob a égide do princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, né, que o empregado não pode abrir mão dos seus direitos trabalhistas, não pode o empregado falar que não quer cumprir aviso prévio. Não pode. Então, ó, o direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver prestador do serviço obtido novo emprego. Então, o empregado não pode abrir mão do seu direito de ter o aviso prévio. Mas no caso de ele abrir mão, o empregador não pode se eximir de pagar o respectivo valor, como se fosse um aviso prévio indenizado. Isso só vai poder acontecer no caso do empregado comprovar que já arrumou um novo emprego. Então, pessoal, basicamente, esta súmula e esta parte aqui quer dizer o seguinte: no caso do pedido de demissão, o empregado querer sair, se o empregado falar assim, olha, estou querendo sair, não posso cumprir aviso, tchau, o empregador pode descontar esse período dos salários dele, aviso prévio indenizado. Agora, o empregador também pode não fazer questão e falar, não, tá, por mim tudo bem, vai embora. E pode dispensar o empregado de cumprir o aviso, né? Nesse caso, essa dispensa não se constitui em prejuízo do empregado e aí não se aplica essa súmula.
no caso de pedido de demissão. Agora, no caso da demissão sem justa causa, se você manda o empregado embora sem justa causa, ele tem que cumprir o aviso, que seja trabalhado ou indenizado. Se ele falar, não preciso cumprir aviso, não, arrumei outro emprego, mas eu não quero cumprir aviso, foi muito bom o tempo que eu estive aqui, sou muito grato, não quero, não importa. Isso não exime o empregador de pagar o respectivo valor, o empregador tem que pagar. O empregador, no caso de demissão sem justa causa, só estará livre do aviso prévio se o empregado mostrar comprovadamente que ele está com um novo emprego. Aí ele também vai estar livre, né? Não vai se constituir em prejuízo do empregado, estará livre. Caso contrário, o aviso prévio sempre é a regra, tá bom? E no caso de pedido de demissão, fica na liberalidade do empregador. Se ele fizer questão e o empregado não puder cumprir o aviso, desconta dos salários. Se ele fizer questão e o empregado puder, aviso prévio trabalhado. Se o empregador não fizer questão, está tudo dispensado, não é em prejuízo do empregado e vida que segue. Então, aqui nesse quadrinho do Estratégia Concursos, que eu tirei dos PDFs deles, fala o seguinte, o empregado pede demissão. Se ele não comunica o empregador ou não aceita trabalhar no período de aviso, o empregador pode descontar o valor do aviso não cumprido, é o aviso prévio indenizado. Agora, se o empregado pede demissão e comunica ao empregador e ele pede para não cumprir o aviso, o que pode acontecer? Pode acontecer duas coisas. Pode acontecer do empregador aceitar esse pedido de dispensa e liberar o empregado do seu cumprimento, e aí não vai haver labor no aviso prévio e nem desconto e tudo fica bem e vida que segue. Agora, pode acontecer do empregador não aceitar esse pedido de dispensa. E aí ele vai fazer o empregado trabalhar durante o aviso, tá? Então, pode acontecer do empregado pedir demissão, comunicar ao empregador e pedir para não cumprir o aviso e o empregador aceitar e liberar, ou do empregador não aceitar e pedir para trabalhar. E pode acontecer do empregado pedir demissão, não comunicar e não aceitar, né, trabalhar no período do aviso, e o empregador fazer questão disso e falar assim, não, aviso prévio, então, se você não puder trabalhar, é indenizado. Se ele puder trabalhar, vai trabalhar certinho durante o prazo do aviso. Este é o resumo de tudo que nós estamos falando deste caso. A súmula que nós já vimos, né, da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. E a outra situação em que é aplicado o aviso prévio, nós vimos que é na culpa recíproca. E é o aviso prévio indenizado pela metade. Isso está naquela súmula 14, reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, o empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio indenizado, do 13º e das férias proporcionais. Na culpa recíproca, ela é quando tanto o empregado quanto o empregador praticaram atos passíveis de justificar a extinção do contrato de trabalho, né? Praticaram falta de ambas as partes. E demanda reconhecimento pelo Poder Judiciário, reconhecida judicialmente, tá? E neste caso, o aviso prévio será de 50%, o aviso prévio indenizado. E a outra situação, pessoal, que nós vimos na última aula, na aula 16, é na extinção por acordo, é o distrato, tá? Aí o aviso prévio, quando indenizado, também vai ser pela metade. O artigo 484-A da CLT fala que o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Inciso 1, por metade, o aviso prévio se indenizado. E no inciso 2, fala da multa do FGTS, isso nós já vimos na aula anterior. O que importa aqui para nós é o aviso. Então, na extinção por acordo, aviso prévio indenizado, sim, indenizado, 50%. Culpa recíproca, 50% também. E, pessoal, por fim, nos contratos por prazo determinado, caso possuam essa cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, a CLT prevê que deverão ser aplicados os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado.
Isso está previsto no artigo 481 da CLT, que fala: aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula securatória do direito recíproco de rescisão, antes de expirado o termo ajustado, então antes de chegar ali no fim, um contrato por prazo determinado do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, se expirar no dia 1º de junho e tiver a cláusula securatória do direito recíproco de rescisão, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo determinado. E aí vai ser tudo igual a uma demissão sem justa causa, se for o caso, de um contrato de trabalho por prazo indeterminado. E aí, eu quero falar da súmula 163, que fala da possibilidade excepcional de aplicação do Instituto do Aviso Prévio nos contratos por prazo determinado. Além de existir o artigo 481, existe a súmula 163, que fala: cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência na forma do artigo 481, que é este artigo que nós acabamos de aprender. Então, cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas. Aqui falou do contrato de experiência, que é um contrato por prazo determinado, mas pode ser qualquer outro, né, por analogia, se estiver com cláusula securatória do direito recíproco de rescisão. Pessoal, por fim, eu só quero falar mais essa da rescisão indireta, aí a gente dá uma pausa e depois eu vou falar de coisas gerais, assim, de horas extras habituais, da súmula 73, né, da despedida justa causa, dentro do período que está cumprindo o aviso prévio, né, se cabe uma despedida por justa causa. Vou falar de coisas gerais para a gente depois fazer exercícios para treinar. Mas outra circunstância, por fim, que se compatibiliza com a figura do aviso prévio é a rescisão indireta, que é quando o empregador é quem comete a falta grave do empregador. Essa modalidade também é reconhecida na Justiça do Trabalho e cabe aviso prévio, tá? Isso está escrito no 487, parágrafo 4º da CLT, que fala: é devido do aviso prévio na despedida indireta. Então, pessoal, é isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só comentar. Muito obrigada. Até o bloco 3 para a gente terminar, falar dos aspectos gerais do aviso prévio, terminar e fazer bastante questões e finalizar esse assunto de contrato de trabalho. Muito obrigada e tchau, tchau. Até a próxima.